Estamos de volta com o Planeta SPM e hoje trazemos um tema extremamente importante e atual. Como os jovens com transtorno do espectro autista estão sendo educados em diferentes tipos de instituição de ensino. Sabemos que nos últimos anos houve um avanço significativo no reconhecimento das necessidades específicas de estudantes com TEA. Mas a forma como as escolas públicas e privadas se organizam para atender esses alunos ainda apresenta grandes diferenças. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto e refletir sobre o impacto dele no desenvolvimento dos jovens, conversamos com Paula Yubi, psicóloga clínica. E falamos agora também com Valéria Pagetti, psicóloga e diretora do Evolução, um centro de vivência que atende crianças com TEA. Bom dia, Valéria. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, vamos fazer algumas perguntas para vocês sobre o tema. Para começar, Valéria, queríamos primeiro que você contasse para a gente um pouco sobre quais são as principais diferenças que você observa nos programas voltados para crianças com TEA em escolas públicas e privadas. Bem, a população que eu atendo, né, os meus pacientes, eles estão mais em escola pública. O que eu vejo é que a escola pública está preparada para as diversidades, né, para vários tipos aí de questões sociais ou econômicas, diferenças, né? E também tem o Cefai, que é um centro de formação e inclusão. Então, nós temos contato com o Cefai mensalmente, com reuniões com os professores. Então, eu vejo, assim, vejo muito mais possibilidade da escola pública entrar em contato conosco, e nós discutimos o caso clínico, muitas vezes, do que a privada. Então, como eu disse, né, meus pacientes, a maioria está na rede pública. Então, eu vejo um avanço significativo do interesse dos professores, da coordenação, da direção, em saber mais sobre aquele paciente, o tratamento ou o manejo dentro das salas de aula. Isso, houve uma evolução muito grande. Assim, eu vejo realmente o interesse, acho que atualmente, né, se aceita muito mais em escolas privadas, mas tem a questão aí também da necessidade do acompanhante terapêutico, e as escolas públicas têm esse acompanhante ou esse monitor que colabora com o aluno TEA dentro da sala de aula. Entendi. E você, Paula, sobre essa diferença, o que você enxerga na sua experiência? Bom dia, Valéria. Bom dia. Eu concordo plenamente com você. A escola pública não são todas, infelizmente. Se a gente pensar, né, no número de escolas públicas que a gente tem pelo país, a gente imagina a dificuldade que é. Mas, com toda certeza, a escola pública hoje, ela vem recebendo mais as pessoas com deficiência e autistas, e ela vem se fortalecendo mais em termos de conhecimento, de técnicas, de várias coisas. A escola privada, ela também tem seus avanços, mas a gente precisa ver qual é a escola que vai aceitar. É um processo um pouco mais difícil para os pais, tá? Encontrar a vaga, a escola que esteja aberta para as mudanças necessárias e tudo mais. Então, eu concordo com você, Valéria, a escola pública está à frente. Realmente está à frente. Falando sobre isso, foi aprovado recentemente um projeto de lei sobre esse assunto específico, que ele define que as escolas privadas não podem cobrar uma mensalidade adicional para as crianças do espectro e proíbe essas escolas de fixarem um limite de estudantes com TEA por sala. A gente queria saber, então, qual a sua opinião sobre a criação dessa lei e o impacto na inclusão da educação. Essa cobrança estava mais ligada a esse acompanhante terapêutico, né, de colaborar na sala de aula. Agora, quanto ao número de alunos, né, na inclusão, eu acho que depende muito de cada indivíduo, de cada aluno, né? Então, nós vamos pensar que um aluno com suporte 1, ele pode estar numa sala de aula com outros TEAs com suporte 1. O suporte 3, ele precisa muito mais de uma atenção, né? Ou de uma colaboração. Então, eu acho que vai depender muito de cada caso para poder realmente definir o número de vagas, né, para a inclusão nas salas de aula. Eu acho um pouco arriscado, né, não ter limites, porque aí perde um pouco a qualidade mesmo, né, na sala de aula. Você, Paula, você concorda ou discorda dessa afirmação? Eu concordo que a gente ter um autista de um nível de suporte 1 e um nível de suporte 3 em sala de aula
você tem uma dificuldade grande para você organizar em termos didáticos, pensando em termos pedagógicos. Se a gente pensa numa educação para todos, que ela é muito mais ampla, uma vez um professor disse isso, nossa, preparando a aula para fulana de tal, eu percebi que eu posso fazer uma aula melhor para todos. Então, se a gente pensar que a gente pode desenvolver metodologias, processos pedagógicos, didáticos, de conversar com todos os alunos, eu acho que a gente avança bastante nisso. Entendi. E sobre esse caso, quais iniciativas você, Valéria, já viu que você achou mais importantes para ter essa inclusão, para poder fazer essa educação inclusiva? Acho que, primeiramente, a capacitação dos professores, de como lidar, né, com TEA, o manejo em sala de aula, olhar na singularidade de cada um, né, embora a gente tenha dois autistas, a gente sabe que cada um tenha também a sua especificidade. Então, acho que é importante, o que eu vejo é, primeiro, a capacitação desses professores. Depois, o que eu vi foi realmente o interesse das coordenadoras, dos professores em busca de conhecimento, em busca de cursos, de orientação, realmente de como lidar em sala de aula. A preparar também, talvez, atividades mais específicas para aquele aluno, visto que cada autista tem o seu interesse também específico. Então, aproveitar esse interesse dele e poder estimulá-lo através também dos interesses dele. Também reconhecer, né, eu vejo que é importante reconhecer o tempo que esse autista tem, né, para poder aí absorver os conhecimentos ou poder realmente focar naquele assunto ou na atividade. Entendi. Então, eu vi realmente, no decorrer do tempo, um avanço dos professores em questão mesmo de interesses e poder realmente estimular adequadamente os autistas. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada pela sua contribuição na nossa conversa de hoje. Foi muito bom. Obrigada a vocês. No próximo bloco, vamos falar da importância de programas educacionais para jovens autistas fora do ambiente escolar. Não saiam daí, voltamos já.